Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos mais uma vez aqui com vocês, todos nós reunidos aqui. Eu, meu amorzão, Milene, Ju, Cláudia, todos juntos aqui. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar de um assunto que nos últimos tempos vem se intensificando, vem se mostrando mais importante, vem acontecendo sincronicidades conosco nesse tema, né? E hoje a gente vai falar, para variar, sobre trauma, mas dentro do assunto trauma a gente sempre pode abordar de diferentes perspectivas, né? E qual que é a perspectiva que a gente vai abordar hoje? O trauma como uma conexão de emoções, mente, corpo, como que a gente sente os nossos registros traumáticos, como que a gente relaciona isso com as nossas memórias, com as nossas lembranças e como que a gente consegue ir além do cognitivo, da elaboração, da organização dos nossos pensamentos, das nossas ideias e de tudo que a gente tenta através de comportamentos, através de diálogos em terapias e tudo mais, né? E aí, queria começar fazendo uma pergunta aqui para quem quiser falar sobre isso. Quando foi ou como é que foi que vocês se deram conta de que lidar com as nossas questões pessoais, as nossas feridas emocionais, precisava ser através de sentir, de dar espaço para as emoções? Como que foi isso para vocês, pessoal? Eu posso começar, Wesley, contando da minha história pessoal, assim mesmo, né? Não só pessoal, mas profissional também, né? Até um certo ponto eu era totalmente alienada de tudo isso. Eu não tinha ideia de nada disso, né? Eu vivi uma maternidade bem ali entre o congelamento e a ativação mesmo, né? Mas não tinha nenhuma consciência disso. Para mim, isso era o natural, era o que todo mundo passava. E eu comecei mesmo nessa história de consciência, ou de. Nem sei se primeiro foi isso, mas assim, foi do despertar, eu chamo de despertar, né? Quando o Rafael, que é o meu filho mais velho, é, olhou para mim com cara de desprezo. Em plena adolescência, era um filho muito fiel a mim, né? Muito fiel, filho mais velho, geralmente é fiel a gente, né? Então era um filho que encaixava nas caixinhas aí que a sociedade agrada, né? Ele não encaixava em algumas, mas que a sociedade agrada sim, sempre dizendo sim para o outro, sempre bonzinho, sempre ali tranquilo, tranquilão, boa praça, né? Engolindo emoções, interrompendo. Eu interrompi muitas emoções dele porque também não sentia, até o dia que ele me desprezou e eu senti uma faca no peito, né? Eu acho que nessa hora houve um instantâneo descongelamento. Início de descongelamento? Não, talvez não. Talvez sim, eu fui ali para uma fúria, né? Eu ia para cima dele. Quando vi no reflexo dos olhos dele, eu costumo dizer isso, que eu era uma mãe muito distante, desprezível talvez, daquela forma que eu estava sendo. E aí comecei a estudar parentalidade, mas aí veio uma outra história, que comecei a estudar parentalidade, quando aconteceu isso, ele tinha 15 anos, hoje ele está com 24, foi ali disciplina positiva que eu comecei, e eu comecei a querer aplicar tudo certinho na minha casa, que eu não podia perder o amor dos meus filhos. Então eu não podia perder esse Rafael fiel a mim, sabe? Então me debrucei e aí eu só começo a estudar trauma, a estudar o que o trauma faz no nosso corpo, que trauma não é o que nos acontece, mas é o que acontece dentro de nós, né? É quando eu começo a adoecer por estar interrompendo de novo minhas emoções. Então hoje eu acredito que eu fui retraumatizada nesse início de consciência, porque eu tinha consciência de tudo, eu sabia o que era certo e o que era errado, eu peço muita atenção para isso, que a maioria das pessoas passa por esse viés, né, de achar que a consciência já te leva para um lugar certo, né,
que agora eu não vou bater, agora eu não vou xingar, agora eu não vou gritar, agora eu não vou punir, mas eu vou fazer o quê? Então eu vou me retraumatizar. Porque, de novo, porque o trauma é esse interromper de fluxo de emoções. E se eu começo de novo a interromper esse fluxo, eu vou estar me retraumatizando. E foi o que aconteceu comigo, eu comecei a adoecer, literalmente adoecer do corpo, porque nos momentos que eu sentia dor, a dor tremenda do desprezo dos meus filhos na adolescência, eu engolia a minha raiva. Então eu comecei a apertar a mandíbula, comecei a adoecer, comecei a ter dor na coluna, comecei a ter sintomas. E aí eu fui, vou tentar não falar demais para a gente poder ir prolongando aí, Cláudia trazer a história dela também. Mas eu comecei a reparar que o caminho não era esse. Eu comecei a ver que o caminho não era só consciência, não era só uma análise do que eu podia e não podia fazer, não era só uma percepção do que era certo e errado, porque eu tinha uma história que precisava ser curada antes. Então, antes de não machucar os meus filhos, eu precisava parar de me machucar. Porque fatalmente me machucando, eu ia machucá-los também, ia continuar machucando os meus filhos. Então, veio justamente quando eu comecei a adoecer e comecei a falar assim: eu quero entender melhor sobre isso. E aí eu aprofundei mais naquilo que eu estava estudando. E foi quando veio os estudos de apego, os estudos de neurociências, porque eu fui buscar mais, porque eu vi que aquilo ali, as ferramentas que eu tinha e como eu estava utilizando, estava me retraumatizando e não estava de fato adiantando para eu ser uma mãe melhor, sabe? Bem interessante, Ju, porque eu tenho uma história também parecida, só que começou um pouco antes, né? Por volta ali dos 3, 4 anos do meu filho mais velho, aconteceu isso, assim, eu sempre me propus a ser uma mãe mais consciente, né? Com uma educação mais de conversa do que de botar castigo, de, né, brigar. E eu sempre tive essa ideia, só que quando chegou ali pelos 3, 4 anos, né, já tinha nascido mais novo, eu tava num puerpério muito ruim, assim, muito difícil. E me veio uma vontade de bater no meu filho mais velho quando ele não correspondia às coisas que eu pedia. E o que eu pedia, o que eu queria dele, o que eu esperava dele. E foi bem interessante porque eu tinha me proposto que eu jamais bateria nos meus filhos. E quando eu vi aquele impulso, aquela raiva vindo e crescendo em mim, eu querendo pegar aquele guri pelos cabelos e querer chacoalhar, eu digo, Cláudio, o que está acontecendo contigo? Porque não era algo cognitivo, não era algo que eu podia dizer, né, eu não vou fazer e não faço. Não, eu estava ali quase atuando já daquela forma tão violenta. E claro que isso tem a ver com a minha história. Claro que isso aí tem a ver com o que eu vivi lá atrás. E como meus pais lidavam com os desafios que eles tinham. Então, era tão interessante que eu sabia que isso eu não queria repetir, eu não queria fazer dessa forma, eu sabia de outras maneiras, mas eu não conseguia botar em ação. E aí a gente vê assim, o quanto era difícil eu resistir a esse impulso, eu resistir a essa vontade de ser agressiva, de bater, quando eu tinha essa história, né, lá atrás. E aí, como é que eu trabalho isso? Isso foi a coisa mais impactante, assim, como é que eu venço esse impulso que não era algo consciente, vinha no corpo aquela raiva, aquela, né, vontade de realmente fazer algo assim. E aí que eu comecei também a procurar, e aí eu também caí na educação, na disciplina positiva, né, comecei a conhecer outras formas, só que tudo ainda muito do racional, do cognitivo, porque aquele impulso na hora ali da raiva, na hora do vai pro banho, porque eu tô te mandando, porque eu tenho que fazer, porque eu tô correndo, eu não conseguia atuar, eu não conseguia pensar, realmente desligava o cérebro racional. E isso me chamou muita atenção, como é que eu não consigo, tendo toda essa informação, tendo tudo isso, e eu não consigo atuar do jeito que eu me proponho. Não pode ser algo. Não devia ser um defeito só meu. Por muito tempo eu achei, não, eu que tô errada aqui, que tô estragada, né? Vou ter que nascer de novo. Mas não, quando eu comecei a ver que as outras mães também tinham essa mesma dificuldade de botar em ação o que elas estudavam, o que elas ouviam, que vinha, né, dessas novas formas de educar de uma forma mais respeitosa, eu comecei realmente a perceber que tá, alguma coisa tem aí que eu vou precisar me aprofundar e conhecer, porque não pode ser possível a gente não conseguir fazer algo que a gente se propõe, que a gente sabe que é melhor e que a gente não sente isso no corpo, que vinha de uma forma avassaladora. E aí que entra esses estudos de trauma e a gente pensa assim, não, realmente, se eu não conectar com o meu corpo, e eu não conseguir trazer segurança, e não conseguir, né, me regular, eu nem sabia o nome dessa palavra, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes, eu não vou conseguir ajudar meus filhos. Então foi bem interessante quanto conectou com a minha história, assim, também, Ju.
E, Cláudia, vem também nessa coisa da gente se congelar, porque a gente que está, principalmente a gente que está numa área, apesar de que todas as áreas, né, gente? A gente está todo mundo tentando ali, a gente sobreviveu no mental, na verdade. E para gente, então, da área médica, era assim: como assim? Eu estudei uma coisa e não consigo aplicar essa coisa? Como assim? Aquilo ali está claro e às vezes até consigo aplicar, mas sinto quase que um congelamento diante do comportamento do meu filho, né? Então, os meus filhos se comportam de uma forma que me desafia e eu já não consigo fazer mais nada, né? Então, é muito desafiador esse início. Eu acho que a maioria das mulheres e dos homens passam por isso, que tentam fazer esse caminho da consciência, de uma parentalidade mais consciente, parentalidade positiva. A gente esbarra nesse lugar de realmente não adianta, eu preciso cuidar das minhas emoções, eu preciso cuidar dos meus traumas porque o trauma está num nível um pouco abaixo, né? Então não está ali, não adianta, tá no corpo. E quando vem a sensação, o impulso, o automático toma conta, porque o nosso cérebro racional ele fica totalmente apagado. Eu acho que, para mim, assim, numa visão talvez um pouco mais simples, né? Quando eu comecei a entrar em contato com isso, ainda grávida, né? E eu sempre fui muito emotiva e na gravidez e depois no puerpério, eu acho que os choros, né? Aquelas emoções à flor da pele, para mim foi tudo muito normal. Eu ainda não tinha essa clareza de trauma, de sensações corporais, o quanto isso é um reflexo hoje do passado, muitas vezes, né? Um, uma sensação assim que tô revivendo algo do passado. Então, para mim foi tudo muito normal. E aí, eu acho que quando eu comecei a ouvir, né, essa questão de você está conectada com o seu corpo, aquilo para mim soou muito estranho, né? Reconexão com o corpo e tal. Eu falei, mas como assim, né? Como assim reconexão com o corpo? Para mim foi muito estranho ouvir aquilo. Eu me lembro, depois eu lembrei de um podcast que eu ouvi, ainda nem estava grávida, ou estava bem no comecinho da gravidez, que acho que era uma psicóloga, falou dessa conexão com o corpo, e na época eu falei, nossa, mas que coisa estranha isso. Claro que eu tô conectada com o meu corpo. Eu sinto meu corpo normal, né? E eu fazia caminhada e tal, claro que eu sinto. E depois, estudando já com a Valentina novinha ainda, e entrando em contato com essa questão do trauma estar no corpo, né? As sensações corporais, o que eu sinto, gatilho emocional e tal. Aí eu comecei a compreender um pouquinho, mas ainda assim não fazia tanto sentido porque para mim era como 2 e 2 são 4, eu sentia o meu corpo e estava tudo normal, tudo bem. Até que, né, quando a Valentina aí estava com alguns meses que começa a ficar no tapetinho, rolando, querendo engatinhar, começa a brincar já de pegar as pecinhas e já bastante em contato aí com a educação positiva, a gente fala muito da nossa dificuldade em brincar com a criança, né, em ficar ali com ela brincando, imersa, em estado de presença. E aí, acho que foi nesse momento, assim, que eu me lembro muito bem, que me virou uma chave de compreender o que é essa conexão com o nosso corpo, né? Porque eu acho que antes de entender o que é trauma, né? O trauma tá no corpo, eu acho que isso já é muito lá na frente, assim. Eu acho que antes disso, para mim, foi entender o que é essa conexão com o nosso corpo, porque a gente desaprendeu isso completamente, né? Então a gente tem uma certeza que a gente está totalmente conectado com a gente, pelo menos eu me senti assim, até eu entender isso sentido no meu corpo. Fala assim, tá, eu não consigo brincar com a minha filha, ficar ali no tapetinho com ela brincando, tranquila, porque minha cabeça tá pensando em mil coisas, eu quero sair dali, eu fico inquieta, tal, não sei o quê, até que eu aprendi que falar, observe o seu corpo. Vamos entender por que você não consegue ficar ali brincando com ela. Por que é tão difícil para você, né? Acho que essa foi a principal motivação. E aí eu falei, tá bom, deixa eu ver o que é observar o corpo, então, né? E voltei a minha atenção para observar o silêncio, né?
naquele momento que eu estava ali com ela no tapetinho? É parar mesmo e, sei lá, é difícil até de explicar, mas olhar para dentro mesmo, né? Observar o que está acontecendo dentro de mim. Isso é voltar a se conectar com o corpo. Porque uma coisa é você se beliscar e sentir a dorzinha do belisco ali, né? Eu tô conectada, eu sinto o meu corpo, eu me abraço, eu sinto aqui. Isso é uma coisa. Agora, e quando você silencia tudo, você consegue escutar o que está acontecendo dentro de você, né? Escutar as sensações corporais mesmo. E eu me lembro que naquele dia, nesse silêncio ali, sentada com ela no tapetinho, eu comecei a observar a batida do meu coração. E aí, eu ouvi a batida do coração com o ouvido interno, né? Vamos falar assim. Eu ouvi ele bem acelerado, assim, agitado. Eu falei, nossa, mas por que meu coração tá tão acelerado assim, né? Eu acho que foi aí que virou essa chave para mim do que é estar conectado com o corpo, né? E a partir disso, aí sim, eu entendi tudo o que é, tudo não, né? Mas eu comecei a entender o que é o trauma no corpo, né? Nas sensações, o que isso quer dizer. E aí é uma autoobservação constante, você vai aprendendo e entendendo cada vez mais, né? É um autoconhecimento diferente, né? Porque até então eu tinha entrado em contato com a minha história, muitas coisas que eu vivi traumas lá e curei de alguma forma porque eu estava sentindo, mas era totalmente guiado ali pela Clarissa ali na escola, pela própria doutora Ju aqui, nas práticas mesmo, né? Não era aquela consciência de que é um trauma que eu estou curando aqui. Eu estava sendo guiada, né? Diferente. Agora, quando eu, no dia a dia, começo a perceber isso no meu corpo, né, na relação com a minha filha, na relação com Wesley, na relação com as pessoas que estão próximas, o quanto o meu corpo reage automaticamente, aí sim eu começo a entender, então, o que é o trauma, essa não mobilização do que eu vivi lá atrás, né? E aí eu me vejo muito no congelamento também em várias situações. Agora eu posso relatar para vocês assim, o que o meu corpo, ele tá trêmulo por dentro. A minha voz talvez vocês sintam um pouquinho trêmula também. Isso é o quê? Nervoso, né? Trauma, porque nunca foi seguro para mim expor a minha opinião do jeito que eu tô falando aqui para vocês. Isso para mim sempre me causou um medo absurdo. Então o meu corpo tá reagindo aqui, ó, tô sentindo ele reagir. Eu tô sentindo ele esquentar, tô sentindo a minha mão suar. Por quê? Porque eu ainda não me sinto totalmente seguro nesse lugar, né? Eu nunca tive espaço para falar. Eu nunca me senti livre para falar e trazer a minha voz, assim. Então, é isso, né? É eu vivendo o trauma, meu corpo tá arrepiado, e isso é o meu corpo me mostrando as minhas experiências passadas, né? Eu acho que é isso. Nossa, eu preciso dizer uma coisa aqui. Uau! Uau! Isso é tudo. Quando você fala assim, não é tudo, né? É tudo. Mi, você foi assim, maravilhosa. Eu fiquei emocionada. Eu Porque, tô arrepiada, não é sei se dá pra porque, ver, mas... porque você descreveu o que os maiores terapeutas de trauma hoje querem que as pessoas percebam. Então, você trouxe o passo a passo, né? É a pausa, o silêncio e a observação. E você descreveu, né, tudo isso aqui pra gente, assim, uma aula. E aí, o que, além disso, que os terapeutas de trauma falam, né, os maiores terapeutas, os maiores sabidos, é que, além de tudo isso que você mostrou aí, que você já acessou seu sentir, né, Mi? Muitas pessoas vão passar pela vida inteira sem nunca ter acessado. Deixar sentir, né? Sem querer buscar uma explicação para aquilo. Porque quando eu busco uma racionalização, uma explicação daquilo, eu interrompo.
Então, olha que lindo, você falou de tudo assim, e quando a gente fala, mas isso não é tudo, é porque a gente ainda põe na mente que isso não é tudo. Isso é tudo, sim, né? Isso é tudo. Maravilhoso, Agora, olha maravilhoso. que dificuldade que é isso, né? Ajuda a gente a confiar no nosso corpo, de que ele sabe qual é o processo, porque geralmente é isso, a gente se assusta, não, não, tem que parar, não tá certo, e aí a gente interrompe essa ligação que a gente tá tentando fazer, né? E é Maravilhosa. engraçado, e meu corpo continua aqui, né? Ó, eu tô arrepiada, eu não sei se dá pra ver, mas eu tô toda arrepiada. O meu corpo tá quente, meu pé tá suando, meu coração tá batendo forte. Tudo isso é perceber o corpo sentindo mesmo. E quando ele tá acompanhado de mim mesma, né? Eu tô acompanhando tudo que tá acontecendo aqui dentro, né? O frio na barriga, aquele ventinho que sobe na espinha aqui atrás, né? Isso é trazer segurança para o corpo, né? Fala, eu tô aqui com você, tá tudo bem, você pode sentir, né? É tudo muito assustador muitas vezes e nem sempre eu consigo manter presença e acompanhar tudo que acontece. Muitas vezes eu não consigo, porque fala, hoje eu não consigo, assim, tá difícil. Mas agora aqui nesse espaço seguro, com certeza, né? Ajuda e faz toda a diferença estarmos com pessoas que a gente sabe que não julgam, que acolhem, né? Que a gente se sente segura. São esses espaços que a gente precisa buscar para sentir, porque sozinha e eu consigo me manter aqui agora porque foi um processo, né? E aí é gradativo e você vai evoluindo, né? Mas no comecinho a gente precisa estar de mão dada com alguém, gente, para a gente sentir essa segurança, né? E esse seu medo foi interrompido lá atrás, né, Mi? Que a gente fala que o trauma é isso, essa experiência interrompida, né? Essa experiência de emoção interrompida, de uma sensação interrompida. E quanto mais você consegue acompanhar, mais você vai se curando. Mas é tão difícil das pessoas entenderem que só isso aí, sem saber de nada, sem saber quando foi que eu tive medo, para quem que eu tive medo, sem saber, segundo Mateus fala, Mateus Cautiero fala, sem saber o nome, endereço, CPF. Não precisa saber, é só sentir, né? É só E deixar. muda tudo, né, Ju? Porque, e aí, é de novo o medo, né? Acho que muitas pessoas deixam de entrar em contato com traumas, né? Com a cura do trauma, ou quando fala de trauma, por puro medo de voltar naquela realidade que foi tão difícil, né? Falando, não quero mais lidar com isso, passou, já foi, não quero saber. E não precisa, essa é a boa notícia, você não precisa saber mais, né? Você precisa aprender a acompanhar o que seu corpo está dizendo, pedindo, né? E mal sabe ele que ele tá lidando com isso todo dia, né? Mas muitas vezes isso aí é muito inconsciente também, né? Que nem você falou, né, amor? Tem um processo, né? Você descreveu em etapas isso, né? E tudo começa por uma curiosidade sua de tentar ficar em silêncio para acompanhar o que estava acontecendo ali, né? Esse tentar ficar em silêncio, por exemplo, para mim, é algo que ainda hoje é difícil, mas lá atrás era muito mais difícil porque numa tentativa de olhar para mim, era muito acelerado a minha cabeça, era uma invasão de pensamento se atropelando e justificando e querendo me tirar daquele lugar e me convencendo a não acompanhar o que acontecia e falando que aquilo era uma bobagem, né? Por exemplo, uma das coisas que me marcou e me fez querer entender melhor a educação positiva foi justamente isso, né? Já falei algumas vezes. Quando a Milene chegou para mim uma vez e falou que ela tinha muita dificuldade de se expressar dentro da empresa dela, porque na época ela era funcionária de uma empresa grande e tal, e ela falava: Eu tenho muita dificuldade de me expressar, mesmo quando eu domino o assunto, porque eu fico em dúvida se a minha voz vai ser bem recebida ou se de fato não vai ser um ambiente hostil. Então, por mais que eu conheça tecnicamente do assunto, eu não me sinto segura. Então, essa segurança ela não é vinda do meu conhecimento técnico e teórico, da minha competência. É uma segurança que eu, como pessoa, não tenho. E eu descobri que isso vem da minha história, da minha casa, da minha infância, dos meus pais, da forma como eu fui educada.
E ali naquela vez que ela me contou isso, eu falei assim, caramba, né? Eu não consigo me imaginar tendo um conhecimento técnico dentro da minha empresa e não tendo confiança para falar aquilo. Que loucura é isso? Porque eu falava e eu falava pronto para brigar, né? E aí eu falava, nossa, deve ser horrível para ela isso. E é ali que eu falei, caramba, ela tá passando por alguma coisa que é profunda, que eu preciso conhecer. E foi ali que começou, né? E aí, para mim, quando eu comecei a ouvir essa questão de você precisa sentir no corpo, eu falava, mas sentir o que, velho, no corpo? Que porra é essa que tem que sentir no corpo? O quê? E é ali que eu comecei a entender, olha, existe um conceito que diz que você está dissociado. Aí eu falei, mas como que eu estou dissociado? O que que é estar dissociado? E aí eu percebi que de fato, quando eu sentia raiva, eu não sabia como estava no meu corpo. Quando eu sentia alegria, eu não sabia como estava no meu corpo. Quando eu sentia tristeza, eu não sabia como estava no meu corpo. Eu não sabia nada. Então, malemar, eu nomeava as minhas emoções. E é aí que eu fui entender que eu falei, caramba, né? Será que as emoções de fato precisam ser sentidas no corpo? E aí sim, se fez necessário um conhecimento, né, teórico ali, né, um conhecimento até fisiológico, para saber que a emoção é sim uma química no meu cérebro e por obrigação, naturalmente, eu deveria sentir aquilo no corpo, porque é química, né? É uma reação química que está acontecendo, então ela está se manifestando em alguma coisa. E aí sim, né, através da experiência somática, através de ter um acompanhamento, né, com um terapeuta somático, eu fui entender o que que é um estado de expansão, o que que é um estado, né, mais introspectivo, né? Comecei a fazer comparação com esporte, com coisa que me expandia, com adrenalina, com prazer. Comecei a fazer relação com a raiva também, né? Comecei a ver como às vezes situações que me deixavam com muita raiva, inconscientemente eu relacionava aquilo com eu quero isso, sabe? Eu gosto disso, eu me sinto bem aqui nesse momento. E eu fui perceber que naquilo era só uma história, que aquilo era. Eu me sentia familiarizado com aquilo, mas na realidade não tinha nada de prazer naquilo, né? O que tinha era calor, né? Eu senti um calor, eu comecei a sentir no peito. Hoje eu sinto, quando eu tô com raiva, igual a Ju falou, né? Eu sinto a mão fechar, né? Sinto vontade de morder, né? Eu sinto o meu joelho querendo movimentar, eu sinto no corpo isso hoje, né? Então é muito difícil. E eu até acho muito curioso quando a Ju fala, né, da questão da retraumatização, porque é muito, talvez, um caminho que muita gente vai de fato, né? A gente começa a entender sobre a questão, né, do trauma na criança, do comportamento infantil que é natural, a gente entende sobre a corregulação, igual a Cláudia falou, que sentia vontade de bater no filho dela, que sentia raiva, todo mundo vai sentir isso, todo mundo vai sentir, porque ninguém está acostumado a querer ser contrariado, mas e daí o que que eu faço? Se eu adquirir um conhecimento que me diz que eu não devo fazer isso, o que que eu vou fazer então? Ah, eu vou interromper a minha raiva, porque nisso eu sou bom. Eu sou muito bom em reprimir os meus sentimentos. Isso eu aprendi maravilhosamente bem. Tá no meu repertório disponível, fácil, isso, né? Então é muito difícil, né? Há algum tempo atrás, né? Eu tenho uma certa dificuldade, por exemplo, de dialogar com meu pai às vezes, né? Às vezes não, quase sempre. É difícil conversar com ele, porque os assuntos dele, às vezes, eu julgo muito, não acho interessante. É sempre assuntos, às vezes, que é uma opinião que é o oposto da minha visão de mundo, e eu não quero bater de frente com ele, e ao mesmo tempo eu tô sem paciência. Então, são diálogos difíceis, né? Então, o que eu percebi é o seguinte, quando eu chego para conversar com ele às vezes, ele começa a falar algo que não é do meu interesse e me desagrada, eu começo a segurar forte na cadeira, né? Eu começo a fazer assim com os dedos do pé, né? Eu encolho os dedos do pé, eu quero me movimentar e eu não consigo e eu vou travando, e eu vou ficando rígido e aquilo, meu coração vai acelerando e eu falo, cara do céu, é idêntico a quando eu tinha meus 12 anos de idade, dos 6 aos 12 anos de idade,
que ele me colocava na mesa para me dar broncas e ficava horas falando ali, me destruindo. E eu ficava querendo explodir, xingar ele, sabe? Sair dali. Eu queria morrer, assim. É a mesma sensação, assim. Me coloca naquele mesmo lugar. Então eu preciso sentir isso, só que eu preciso aprender a sentir isso de uma maneira segura, né? Mostrando que isso não é mais uma ameaça, que eu estou presente ali. E assim, como que se faz um negócio desse? Como é que faz isso, né? Bessel nos diz que olhe para a pessoa com humanidade, veja que ele não está fazendo isso para o meu mal, né? Que ele não está fazendo isso para me agredir. Não mais, não hoje mais. Ainda me sinto agredido, mas ele não está fazendo isso para me agredir, né? Então, começo a primeiramente sentir no meu corpo como aquilo se manifesta e falar que eu estou seguro sentindo aquilo, que aquilo é lá de trás, né? É ruim pra caramba, claro que é horrível, né? Mas sinto aquilo no meu corpo, tento permitir que aquilo se manifeste, porque não vai me matar, apesar de parecer que vai me matar, não vai me matar. E aí eu olho para o meu pai com curiosidade e falo, por que que ele está falando isso? Por que que a visão dele é essa? Por que que a opinião dele é essa? E aí eu começo a tentar encontrar algum gancho de conexão com a fala dele e ver se eu posso fazer uma pergunta, se eu posso dar mais um espaço para ele ali, para o que ele, aquele absurdo que ele está falando, se eu consigo dar um espaço para o que ele está falando, né? Se eu consigo demonstrar que eu tenho interesse naquilo que ele está falando, por mais absurdo que seja, né? E pouco tempo atrás eu consegui fazer isso de um jeito bizarro assim, né? Que foi, eu estava no carro com ele, ele estava dirigindo, falando sobre isso, e ele começou a falar, né, horrores de uma maneira muito agressiva, né, sobre a nossa família mesmo, né, sobre como as pessoas são erradas e o comportamento das pessoas e falar mal das pessoas da nossa que eram próximas a nós, tal. E aí eu comecei a ficar muito nervoso, muito nervoso. Aí eu falei assim, mas você não acha que as pessoas estão fazendo o seu melhor, do mesmo jeito que eu também erro, você também erra, e a gente está tentando aqui, né? Porque muita coisa eu aprendi com você e muita coisa, né, eu ainda não aprendi com você, mas eu ainda tenho, acredito que eu ainda vou aprender e tal. E ele olhou assim, meio espantado, né? Ele falou, pode ser, né? A gente tá todo mundo sempre aprendendo as coisas, tal. E ele começou a contar uma história da infância dele, porque ele viu que eu dei atenção e ouvi. E ele começou a contar uma história da infância dele, do avô dele, quando ele era pequenininho, que o avô dele bebia muito e ele carregava o avô dele embriagado, mas ele tinha uma memória muito feliz, que o avô dele era muito bom, porque deu emprego para ele na banca do jornal e dava doces e balas para ele, e eu comecei a ver uma história extremamente violenta, extremamente agressiva, extremamente machista dele com o avô dele, porque o pai dele tinha morrido de câncer quando ele tinha 6 anos de idade, e ele contando aquilo com amor pelo avô dele. E eu comecei a chorar dentro do carro, sem ele ver, porque ele estava dirigindo, de falar, cara do céu, olha o que é a referência dele de amor. Olha como ele está falando com tanto carinho desse avô, que foi um cara que sofria de alcoolismo e que ia para casa de prostituição e levava ele junto para lá e colocava ele para trabalhar de madrugada na banca de jornal. E como ele fala bem até hoje desse avô. Aonde está a referência de amor que o meu pai teve, cara? Eu dei uma grande resumida aqui, mas eu falei, nossa, um pouquinho de esforço, de presença, de interesse que eu tive no diálogo com ele. Olha o como eu consegui, né, extrair dele alguma coisa e trazer, né, ele para um contato com alguma história e ficar bem com ele, sabe? Então esse sentir no corpo, né, e depois buscar segurança, e depois estar presente é algo que, cara do céu, como isso pode mudar as relações que a gente tem com as pessoas, né? Wesley, bom, acho que tem uma coisa aí que você diz que fora que essa coisa do seu pai só sobreviveu achando que isso era amor, né? Senão ele não sobreviveria. É muito, muito forte, né? Mas tem uma coisa que você traz aqui que eu acho que é fundamental nas relações, que é a atenção. Quando eu abro espaço para
prestar atenção no que o outro me diz. Porque quando você traz que o que ele estava te dizendo estava te gatilhando, né? E o quanto eu consigo suportar isso aqui sem que seja tóxico para mim, sem que seja tão retraumatizante para mim, ou sem que me machuque tanto, mas o quanto eu consigo abrir espaço com atenção. Porque aí quando a gente dá atenção para o outro, a gente abre espaço. Quando a gente dá atenção para a gente mesma, a gente abre espaço. E aí, quando eu abro espaço, começa a sentir. E provavelmente o que aconteceu é que você abriu espaço, né? E seu pai sentiu alguma coisa. E aí ele sentiu que talvez não fosse amor, pelo que você falou aí que ele trouxe. Olha que profundo, né? E aí você começa, de alguma forma, a se conectar com o outro, né? Porque você abriu espaço. Então, muito desafiador. Para mim, ainda é muito desafiador estar com os meus pais em muitos momentos. Ainda é um lugar que, para mim, eu tenho um prazo de validade, assim. Eu tenho um prazo para não ficar ali e começar quase que uma tortura mesmo, né? Então, olha como que eu tenho ainda um grande caminho pela frente. Os meus filhos me gatilham, me gatilham. Principalmente quando eles fazem exatamente o que eu não pude fazer lá atrás. Quando eles gritam, quando eles choram, quando eles me enfrentam, quando eles me chamam de chata. Então, eu lembro da Malu direitinho me chamando de chata quando ela tinha 4 anos, gente. Eu fui para minha infância completamente. Ela tinha 4 anos, era uma menininha que, só porque realmente eu não estava presente ali dando banho nela, ela me pediu para fazer alguma coisa no banho. Aí eu falei que não ia fazer, não, porque eu estava com pressa de sair. E ela falou assim: você é uma chata. Eu falei assim: você é mais. Eu, uma mulher, né? Eu tive ela com 40, eu tinha 44 anos. Eu respondi como se eu fosse uma criança de 4 anos. Você é mais. E ela pôs a língua para mim, eu pus a língua para ela. Tipo, hum. Então, nesses momentos, a gente fala assim, meu Deus, né? E hoje mesmo, ela teve um rompante aqui de raiva por uma questão e ela gritou. E eu falei assim, precisa gritar? E o vizinho? Que é exatamente o que aconteceu comigo a vida inteira. Tanto que eu tive que interromper, né? Para os meus pais serem essas pessoas bem vistas, né? Então, e o quanto isso gatilha e mexe conosco. Então, por mais que eu. Então, é sobre isso, não é sobre eu estudar. Não é sobre eu estudar o que eu vou fazer com a minha raiva. Eu vou lá dançar, correr, pular. Não, é eu permitir sentir. Porque se eu me permito sentir a raiva sem interromper, eu vou permitir minha filha sentir a raiva sem interromper. Eu não vou preocupar com o que o vizinho acha, porque é mais importante que ela tenha saúde. Então, não é importante o vizinho pensar, Juliana, pediatra, educadora parental, a filha grita. Entende? É bem interessante isso, porque quando tu falou que a gente, quando tem essas situações e a gente se engatilha, a gente volta pro passado, a gente não tá mais no nosso corpo de, né, uma adulta de tantos anos, mãe. Isso a gente chama de sequestro da amígdala, né? A gente realmente, o nosso cérebro volta no passado e o cérebro naturalmente ele não tem presente, passado e futuro. É uma coisa toda misturada. O nosso cérebro, ele seria realmente um sonho, né? Como a gente sonha, que a gente mistura uma coisa que existe com uma coisa que não é. Esse é o nosso inconsciente. Só que no momento ali dos filhos, né, que a gente está vivendo um gatilho, a gente volta para nossa essência lá atrás, para nossa infância, e a gente vai reagir a partir disso. Quando a gente consegue saber que isso acontece, a gente consegue se dar esse espaço, né, dizer assim, calma, eu agora estou, né, adulta, eu sou adulta, eu tenho recursos, eu não estou em perigo, essa pessoa que está aqui mostrando a língua para mim não vai me botar de castigo, né, o meu pai que está aqui, né, demonstrando toda essa criticidade, ele não é sobre mim, é dele essa história. É um pouco ser como esse observador externo, né? Da gente poder se ver tendo essas reações, e aí que a gente consegue respirar, conectar, e aí tá, agora eu estou aqui nesse momento, o que que eu vou fazer com isso que gerou tudo, né? Essa bagunça aqui interna, que eu acho que é bem interessante isso, a gente saber que a gente tem esse recurso. E claro que quanto mais a gente treinar, mais fácil vai ficar.
Então é aquela coisa, não é evitar os problemas, os gatilhos, né? Querer um dia bom é um dia que eu não tenho gatilho, não. O dia bom é quando eu tenho vários gatilhos que eu posso observar esses mecanismos e ficar mais esperto. Olha só, eu tenho uma história muito interessante de tensão nos ombros, na cervical. Eu sempre fiquei muito, muito tensa, muito com vários problemas de torcicolo. E aí eu tinha que fazer massagem, bolsa de água quente, e aí o remédio mesmo, relaxante muscular. Isso sempre foi uma coisa muito, muito ruim na minha vida. Ultimamente, que eu digo assim, ó, os 2 últimos anos, são anos que eu não tinha tido, quase não tenho mais tido tensão nos ombros. E pra mim isso é uma novidade, que eu comemoro todos os dias. Eu fico assim, gente, tô passando por esse desafio, por aquela situação, por não sei o quê, e meu ombro tá no lugar. Claro que tem a ver com eu começar também a abrir espaço para, né, me alongar, para fazer a minha atividade física, conseguir retomar uma rotina de exercícios que eu não tinha tido, né, como fazer antes. Mas eu também vejo muito como essa questão de eu conseguir dar espaço para essas emoções aparecerem e não ficar aqui travada, deixando toda dura, que era essa maneira que eu reagia, eu travava, ficava aqui. E aí eu não conseguia fazer mais nada. Então é bem interessante, né? O Wesley também falou essa questão da tensão, né? Da raiva, que a gente vai segurar a raiva, mas aí vai ficar no corpo tudo rígido, ou então a gente vai adoecer de outras formas, gastrite, enxaqueca, dor de garganta, né? O corpo vai mostrar para onde é que tá indo o caminho, né? Sim, olha que interessante, né, Cláudio, quando você traz essa coisa da contração, né? Eu contraio. E aí todo o meu corpo dói, né? Todos os músculos doem, porque eu retenho. Aí quando eu abro espaço, e tem muito isso, quando a gente vai pensar na somática, a gente tem muito isso, né? Porque é o corpo. Então, o movimento que eu faço de expansão do corpo, né, que você traz aí da ginástica, do alongamento, tem um reflexo também nas sensações, né? Então, uma coisa está relacionada com a outra. Isso é muito, muito bacana. Mi, o que que você ia falar aí que eu te Não, interrompi? eu ia dizer que o mais difícil, e é difícil mesmo, é você encontrar. É tudo muito legal, e eu acho que tudo ajuda, né? Tudo contribui que a gente está falando aqui. A gente ter esse conhecimento, a gente conseguir se observar, né? Como um observador externo mesmo, e perceber os nossos movimentos mentais, físicos, né? Tudo isso. Mas eu acho que essa questão do sentir, a gente fala tanto. E ela não é palpável, né? A gente só consegue compreender isso quando a gente de fato sente, né? Talvez eu ouvia sempre tanta gente, vocês falando, né? Os professores, a gente começa a estudar e tudo isso faz muito sentido cognitivamente, mas fala assim, como assim? Que nem o Wesley falou, né? Assim, como assim sentir? E eu acho que o grande desafio aí, a grande virada de chave é a gente aprender a se sentir seguro para sentir. Porque dá medo, gente, dá muito medo. E esse medo é a gente já revivendo o nosso passado, né? Já é o trauma ali em movimento, porque se eu tô com medo de sentir é porque não foi seguro, não foi seguro, e aí eu faço o que o Wesley falou, né? Eu reprimo, eu deixo para lá, falar, eu não posso sentir agora porque eu tenho muita coisa para fazer, passa, aí eu consigo engolir ali a minha raiva, né? E vou deixando, vou deixando. Mas nada, na verdade, isso são mecanismos de defesa, né? É o meu corpo fazendo a mesma coisa que ele fez lá no passado, é só repetindo, né? Então a gente tem consciência, mas a consciência não é o suficiente, como você disse no comecinho também, né, Ju? Eu acho que a grande virada, e eu acho que é o mais difícil, é a gente encontrar essa segurança, né? O que é encontrar essa segurança no fim das contas? Assim, como assim, né? Se sentir seguro. Isso para mim, até hoje, é ainda uma interrogação, assim, falando, puxa, por que eu não estou conseguindo sentir isso? Porque por mais que eu consiga sentir em muitos momentos, em tantos outros eu ainda não consigo. Falo, por que eu não consigo me sentir segura aqui ainda? Né? O que está acontecendo que eu ainda não consigo me sentir segura? E não necessariamente a gente vai ter resposta, né? Talvez eu ainda não esteja pronta mesmo para lidar com uma determinada situação do jeito que o meu corpo precisa. E tá tudo bem, eu aprendi a me acolher também, porque eu acho que eu vivi muito esse lugar de falar, agora eu sei, aprendi a sentir, aprendi
a ter consciência, a me observar, a prestar atenção nos meus pensamentos, a tudo isso. Mas a gente quer tudo, né? A gente quer curar tudo para não passar para os nossos filhos. E aí, que nem a gente estava falando no comecinho ali, né? Antes de começar, eu já entendi que tem coisa que não tem jeito, a Valentina vai sentir. E eu tô sentindo também, né? Tá falando pra Ju. Nossa, a Valentina não tá fazendo soneca mais. E ela não tá fazendo soneca porque ela tá no estado de alerta. Tá acontecendo tanta coisa na minha vida emocional, na minha vida pessoal. Tantas transformações profundas, mergulhos profundos mesmo, né? Nessas curas, sentir medo, raiva, tanta coisa que eu tô entrando em contato. Como é que ela não vai sentir? Claro que ela vai, né? Eu sinto por isso, sinto também, falo, puxa, eu não queria que ela estivesse sentindo isso, mas é o que tem, né? É o que eu tenho para oferecer para ela hoje. E aí o quanto que eu posso ir nomeando para ela, né? Falar assim, hoje a mamãe não tá conseguindo, o meu corpo tá reagindo, porque eu nunca vivi isso, tá difícil, né? E aí eu nomeio para ela, falo que isso é meu, que não tem nada a ver com ela. Falo, mas a mamãe tá aqui com você, com tudo que eu tenho para te dar, né? E aí a gente vai indo, eu falo, é isso, assim. E eu vou sentindo o quanto que eu consigo. Falo, agora eu não consigo mais, Wesley, faz alguma coisa que para mim tá muito difícil. E a gente vai indo, né? Porque, olha, gente, essa fase dos 3 anos, a Valentina tá com 3 anos e 2 meses, né? Eu não sei por que as pessoas reclamam dos 2, porque os 3, pelo amor de Deus, que desafio que tá sendo, nossa, em todos os sentidos, assim, porque mexe demais, né? É uma fase que é muita energia potente mesmo de querer vir pro mundo, e isso a gente não pôde tanto, nada, né? E aí mexe tanto com a gente, então que a gente possa se acolher nesse processo. Entender que nem sempre a gente vai conseguir ser seguro, né? Que um pouquinho que a gente conseguir já é alguma coisa, tudo isso, né? No processo, para nós, e nomeando para nós, para a gente aprender o que é isso, né? Porque a gente não aprendeu, é totalmente novo, né? Eu não sei nomear minhas emoções com clareza, assim. Eu sei o que eu tô sentindo no meu corpo, eu consigo nomear, né? O arrepio, o esquentar, esfriar, né? O aperto no peito, a região abdominal, o quanto mexe ali visceralmente comigo em situações de muito medo. E tá, quanto que eu consigo acompanhar, não importa que emoção que é, importa que eu tô aqui comigo, né? Me dando segurança, abraçando. O autoabraço é maravilhoso, né? E encontrar essa segurança que às vezes parece sei lá, uma incógnita, né? Porque é esse acolhimento que a gente não teve, né? Então, quando a gente não tem referência, é muito difícil a gente se encontrar, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E acho que é tudo isso que a gente vai trazer ali na imersão, né? Da neurobiologia do trauma, entender como tudo isso funciona na nossa fisiologia, né, na nossa biologia, como tudo isso é construído na nossa história, e ter esse espaço para a gente sentir, é maravilhoso, gente. Isso transforma a sua vida, a vida de quem você acompanha, de quem você tá aí, né, aberto a ajudar, transforma tudo. Tem uma coisa importante, né, que você fala bastante aí, amor, e a Ju também falou, né, que a retraumatização, ela é o processo de você repetir, né, o que você sabe fazer de melhor, que é não permitir que as suas emoções sejam sentidas no corpo, né? Acho que isso é muito importante ficar claro, né? A gente retraumatiza, a gente volta a reforçar a experiência traumática quando a gente bloqueia o sentimento, né? Porque o trauma é isso, né? É você não conseguir vivenciar integralmente aquela experiência de uma maneira segura, e a gente vai lá e bloqueia isso, né? Então, igual você falou aqui, né? Você às vezes não sabe nomear tudo, ou você não está conseguindo agir da melhor forma como você queria, mas independente disso, você está fazendo diferente, né? Você está buscando abrir espaço para isso, né? Você está tentando fazer diferente do que seria o seu padrão,
né? Isso é o importante, né? Esse é o caminho, né? Eu, por exemplo, me vem em mente agora um exemplo besta aqui, né? Recentemente eu tive uma discussão com a minha irmã, né? E a minha irmã é uma pessoa que me tira do sério assim facilmente. Não por ela, não por ela, mas mais por mim mesmo, sabe? Pelas minhas expectativas e pelo meu jeito metódico, né? E pela minha rigidez, né? Então, vários comportamentos dela que são naturais dela, para mim, são altamente irritantes, né? Então, eu me desentendi com ela esses tempos atrás e aí acabei elevando o tom de voz, perdi a paciência e gritei com ela, perdi a calma, né? O que que é o correto a ser feito? O normal a se fazer numa situação dessa seria eu ir lá depois e me desculpar com ela. Eu sei que é o certo a se fazer, né? Ir lá e me desculpar, porque independente do que ela tenha feito comigo, se foi errado ou não, mas se eu gritei, eu errei. Eu não devia ter gritado com ela. Então, eu vou desculpar pela minha parte. Mas qual que é o meu padrão? O padrão familiar que a gente tem aqui em casa, na casa dos meus pais, né? Finge que nada aconteceu e segue a vida. Esse é o padrão. Finge que tá tudo bem, ninguém fala sobre o assunto e segue. E aí, quando eu discuti com ela, chegou no dia seguinte, eu falei, eu preciso ir lá e pedir desculpa, né? O meu corpo reage na hora que eu falei, eu não vou fazer o padrão, que o padrão é fingir que nada aconteceu. E seria muito confortável fingir que nada aconteceu. E ela até já estava sorrindo para mim, fingindo que nada tinha acontecido. Entendeu? E aí eu preciso sentir esse desconforto de falar, eu vou pedir desculpa. Eu vou me desculpar, porque é isso que eu quero fazer. E eu sinto o meu corpo explodindo na hora de falar, cara, você não vai fazer isso. Você não vai se desculpar, porque é muito perigoso pedir desculpa. É muito perigoso. E aí eu vou lá, não, eu estou seguro aqui. Eu encontrei um ponto de segurança aqui, eu estou em um processo. E aí eu vou lá e falo, eu gritei com você ontem, me desculpa. E ela falou, não, imagina, tá tudo bem. Eu falei, não, não tá tudo bem. Ela não queria ouvir a desculpa. Eu falei, eu errei. Tá tudo bem, eu errei. Me desculpa por eu ter gritado, por eu ter lavado o tom de voz com você. Me desculpa. E aí eu estava suando, tava um frio do caramba, um frio, e eu estava suando, né, por conta do nervosismo, mas eu consegui sentir, encontrar esse ponto e fazer diferente, né? Então, nesse momento, eu vou no caminho oposto, né, do trauma, né? Eu permito aquelas sensações se movimentarem ali dentro. Eu mostro para o meu corpo, falo, ó, a gente não morreu, quase morreu, mas não morreu. A gente está vivo aqui ainda. Quase infartamos, mas não infartou, o coração aguentou. É possível se desculpar, não é, Ju? Sim, por isso é importante, tem uma coisa que a gente está trazendo aqui que eu acho muito importante pontuar também, que é e que abre para diálogo, para reflexão, mas a gente precisa pensar assim, né? Tem algumas situações de gatilhos que a gente precisa ver se suporta. Então, o gatilho é um presente maravilhoso para a gente curar, que é um presente maravilhoso para a gente curar mesmo e sentir. Só que a gente precisa dosar. Isso é muito importante, porque ele também pode virar um retrauma. Então, é muito importante a gente falar assim: o gatilho é maravilhoso, mas eu tenho recurso? Porque se eu não tenho recurso, eu vou retraumatizar. Essa é Senão a a gente grande força, pegada, né? assim, porque durante muito tempo eu fiquei em ambientes muito gatilhantes para mim, e é meu, não é das pessoas que estavam ali comigo, né? Porque eu achava que aquilo ali ia me curar. Então, vou ficar aqui e vou suportar, e vou suportar. Não. Trauma é igual a estresse sobre recurso. Se eu não tenho recurso, eu não vou me colocar ali no estresse. Eu preciso
a experiência somática me trouxe isso muito, de uma forma muito bonita. Eu preciso titular, eu preciso saber até onde eu dou conta, até onde o meu corpo dá conta, porque senão eu vou me retraumatizar. Então, isso é muito importante. Eu saber que eu preciso de recurso e as pessoas buscarem esses recursos, né? Que podem vir através de meditação. A Mi trouxe uma história assim lindíssima, me deu vontade de falar um monte de coisa para ela, assim, me deu vontade de colocá-la no colo. E é aquela coisa, é o impulso, né, que a gente tem, assim, porque percebe-se, eu falo que é contagioso, né, Cláudia? Como é contagioso o estado interno das pessoas. Então, a voz trêmula dela, o quanto ela tá ali. E olha que significativo, porque 3 anos é justamente quando o bebê se desprega e vira um ser humano ali que sabe, eu não sou a mamãe. Então, e isso deve ter acontecido alguma coisa com a Mi lá com 3 anos com a mãe dela, que essa fronteira para ela é difícil de encontrar. Então, o que que aconteceu nessa ruptura de fronteira, né? Que agora está gatilhando ali com a própria filha. Então, a gente fica nesse impulso, mas então, o quanto eu posso suportar esse gatilho, o quanto eu posso suportar esse incômodo. E você foi lá, suportou, quase infarto, mas muito cuidado, né? Porque o quanto eu também, nessas histórias, acabo às vezes você dizendo com seu pai também, né? Ali de cara a cara com seu pai, e que foi se encolhendo e se apertando e se contraindo, né? Até onde dá? Porque cadê meu recurso? Então eu posso dizer, pai, dá licença, eu preciso ir embora agora, e aí eu busco o recurso para poder realmente estar ali, né? E isso é muito importante, né? A gente ir aumentando esses recursos para poder estar vivendo estresse, porque Mas e senão eu estou quando é que a gente consegue retraumatizando. saber? Isso é uma grande, né, coisa, assim, o quanto que eu vou dar conta, porque às vezes a vida nos joga para essas situações e a gente descobre, olha só, dei conta, nem eu sabia que eu tinha recurso, talvez. Mas às vezes a gente não vai ter como saber muito ainda. Eu não sei, Ju, isso eu fico realmente com uma confusão. Eu acho que isso aí é uma baita aprendizado mesmo, quando a gente está nesse sentido, porque assim, a gente precisa pensar também o quanto eu tenho de bônus de estar ali, né? Porque eu sei o meu ônus, né? Que eu tô ali quase infartando, que eu tô ali me contraindo toda, porque eu tô ali gatilhando o tempo todo, que eu tô ali quase tendo uma, né, uma crise de ansiedade. E qual tá sendo o meu bônus? Qual está sendo o meu bônus de estar ali naquele lugar? Porque geralmente tem algum, né? Então eu tô ali naquele meio que tá me judiando tanto assim. Mas enfim, eu acho que esse aí é o pulo do gato, Cláudia. É você saber até onde dá conta, até onde o seu corpo dá conta para não estar retraumatizando. E eu acho que a gente retraumatiza horrores na vida, principalmente com a gente mesmo. Então, às vezes, nem é o outro, né? Na verdade, não é o outro. É a gente mesmo que se autocritica, se autopune. Aí eu não dou conta, aí eu tô passando tudo isso para minha filha, deixa eu tentar controlar aqui, né, Mi? Então, essa coisa que tá acontecendo com a sua pequena agora, né? O quanto eu posso acompanhar só, ir sentindo e deixá-la sentir, e talvez nomear assim, filha, você tá sentindo essa agitação, né? Igual a mamãe já tá cuidando disso, é da mamãe, eu tô cuidando disso. Pode relaxar, filhinha, eu tô aqui com você, né? E mesmo assim, às vezes não vai dar certo ali naquele momento, né? Mas eu acho, Cláudia, esse é o grande pulo do gato, até onde eu consigo ir. Porque a gente não tem clareza, porque a gente também não Aí tem que tá, é muito clareza dessas desconhecimento sensações, né? nosso, né? Muito desconhecimento sobre os nossos sistemas. Agora é interessante essa questão da vulnerabilidade, né? Da gente saber que a vulnerabilidade ela não é uma coisa tão horrível como sempre nos falaram. A gente se tornar vulnerável, se tornar humano, falho, mas isso também é interessante, né? Porque a gente evita o tempo inteiro isso. E quando a gente começa assim, não, eu vou falhar, eu vou errar, eu vou fazer alguma coisa, depois eu vou, né, me arrepender, ou sei lá, vou ter que voltar atrás e ver o que eu fiz, é uma oportunidade também da gente se dar conta de que nós estamos em processo a vida inteira, não é só quando é criança, não é só quando é adolescente. Isso também né, nos traz empatia para os nossos companheiros, para as pessoas que a gente convive. Isso torna, né, as coisas muito mais leves. Eu acho que essa questão da humildade, né, de somos humanos, vamos errar, nós não vamos ganhar estrelinha no final do boletim, não é esse o objetivo. É essa questão, né, da gente estar sempre um pouquinho mais, vamos ver, vamos ampliar isso aqui, vamos tentar, né, desbravar esse lado aqui que não estou conseguindo ver bem.
Eu acho que essa é a ideia, né? A gente conseguir sempre estar em transformação, né? Evolução. Isso aí que você disse é muito bonito, porque é o que trazem na focalização, para a gente não ficar falando que tudo é trauma, mas que tudo é uma experiência, assim, tudo é um processo. E é um processo de vida. Eu vivi aquilo e hoje estou mudando, né? Me transformando com essa experiência sentida, né? Então, porque quando eu fico falando, isso é trauma, foi trauma tanto, eu acabo interrompendo essa Então, eu acho que não tem experiência que nenhuma é a vida. experiência na vida que se compare à maternidade, à paternidade, na questão de eu estou vivendo como ser humano, né? Isso me torna muito humana, isso me torna, assim, muito próxima de todas as pessoas que estão aqui. Volta a ser feliz, né? Volta a amar genuinamente, volta a sentir entusiasmo pela vida, né? Vontade de viver, porque é isso, quando a gente não sente nada, né? A gente não sente raiva, não sente tristeza, não sente essas dores todas que a gente aprendeu que é ruim, mas também não sente amor, não sente vontade de viver, vontade de levantar e ir para a vida, né? Dar o seu melhor. E esse é um outro tema, né, gente, que a gente pode trazer, que é essa sociedade que vende felicidade, só felicidade, né? Então, o prazer e a felicidade, e a dor não é bem vista, e a tristeza não é bem vista, a tristeza é medicalizada, a dor é sempre medicada, então a gente está ali medicalizando as emoções, as sensações, porque só vale se for prazeroso e ser feliz. E a gente sabe que não é essa a felicidade, né? A felicidade real, ela só é alcançada se você também sente a dor, né? Se você também sente a tristeza, se você também sente a raiva. Então, o que estão vendendo pra gente, né? Não é possível na vida real. É possível só na vida das medicações, das drogas e afins. É exatamente isso. O que estão vendendo na sociedade atual pra gente são anestesias, né? Anestesia-se, né? E aí a gente sente, né, essa felicidade sintética, né? Através de diversas maneiras, né? Seja tecnologia, seja consumismo, seja entretenimento dos mais variados tipos, né? Então, o que São as vende, o que você... dopaminas rápidas, né? Só que é aquela coisa que Baratas. você precisa de mais dose, mais dose, mais dose, porque senão você tá lá no fundo do poço, né? É isso. Exatamente. E só para a gente encerrar, acho que eu vou deixar a comunicação aqui da nossa imersão para a gente finalizar, que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo hoje, com esse episódio. Estamos aí com uma imersão aberta, maravilhosa, que é um trabalho muito potente. Estamos aí com 2 dias agendados, 19 e 20 de setembro, onde vamos falar sobre a neurobiologia do trauma com essas duas potências aqui, doutora Juliana Franco, doutora Cláudia Hilgert. Então, a gente vai fazer 2 dias ali inteiros, intensos e transformadores, falando sobre o caminho do sentir, né? O poder do sentir na cura, né? Como a gente pode trazer isso para o nosso processo pessoal como ser humano e como a gente consegue aplicar isso nos nossos ambientes profissionais, né? Nos nossos atendimentos, nas famílias que a gente atende, né? Nas pessoas que a gente está ali acompanhando, como a gente consegue transformar a vida dessas pessoas através de guiar elas por esse sentir, por esse estado de segurança, por esse estado de presença, hein? Vão ser 18 horas de imersão ali, vai ser um negócio bem intenso, bem profundo, vale muito a pena, né? A gente vai deixar mais informações no link desse vídeo, tanto no Spotify quanto no YouTube. E fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês e compartilhem esse episódio. Dá o recado final aí, Ju, Cláudia, É amorzão. importante dizer, né? Que essa imersão vai ser uma imersão muito profunda, mas com muita segurança. A gente vai trazer muita segurança durante todas as horas ali que a gente vai estar junto, né, Cláudia? A gente vai trazer conhecimentos muito profundos, muito técnicos, muitas pesquisas, muitos gráficos, que realmente vão ser gatilhos em muitos momentos, e só que a gente vai trazer muita prática também, muita segurança.
muitos processos que vão ali fazer com que a gente esteja mais confortável durante esse aprendizado, né? Então, vai ser Com certeza, eu acho maravilhoso, né, que Cláudia? aliar essa questão do conhecimento, da informação com as práticas é o melhor dos mundos, porque a gente consegue realmente integrar tudo isso. Por muito tempo eu fiquei só no mental, só no estudo, e isso que me prendia de repetir as situações, eu não conseguia sair desse ciclo, até que a gente consegue agora, então, integrando com prática, sentindo o corpo, dando essas pausas. Realmente vai ser algo transformador. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse movimento todo com vocês aqui. Valeu, Isso pessoal, muito aí, um prazer estar obrigado. com vocês, como sempre. Obrigada. Curtam, compartilhem com pessoas que precisam ouvir o que a gente trouxe aqui de coração aberto. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, gente. Tchau.